Tá gravando? Está gravando. Fala, gente, tudo bem? Mais uma aula nossa maneira. Vou botar para gravar, para contar aqui o tempo. Antes de qualquer coisa, só um informe. Queria pedir desculpas pela demora em postar as videoaulas, materiais, enfim. É porque a distância entre a V1 e a V2 é bastante curta. Então eu tenho que colocar o máximo de conteúdo possível da melhor maneira possível. Então isso leva tempo, isso leva pesquisa, isso leva estudo, isso leva leitura, né? E fazer isso com sexto, sétimo, oitavo e nono ano é bastante difícil. Então às vezes acaba atrapalhando. Inclusive essa semana agora que eu estou postando essa videoaula, eu vou, obviamente, postar uma outra videoaula, que é a segunda, para completar o conteúdo certinho para a V2. Só que muito possivelmente também postarei em um momento mais à frente, não necessariamente na sexta, mas um dia depois, tá? Eu acho, não sei, né? Eu já estou avançando aqui nos estudos, na montagem das aulas, para justamente não acontecer isso, mas há chances, tá? Mas de qualquer forma, vocês vão ter tudo nas mãos de vocês até terem acesso a V2, tá? Isso é certo. As videoaulas, os materiais, tudo, a revisão, tudo, vocês vão ter tudo até a prova, só talvez um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas antes da prova vocês vão estar com tudo nas suas mãos, tá bom? Então é isso. Recado dado, vamos para os slides. Beleza. Gente, a gente vai falar hoje de Japão. A gente vai falar de Japão e tigres asiáticos. Entender um pouquinho da estrutura política, econômica, histórica do Japão, entender o que são tigres asiáticos, por que tem esse nome, qual a importância deles na Ásia, enfim. Então vamos embora. O primeiro ponto aqui, logo de cara, são os aspectos físicos do Japão. E aqui nós temos a localização. O Japão é o país mais oriental da Ásia, ou seja, ele é o que está mais no canto da Ásia. Ele é o que está mais no canto oriental, assim, vem o continente asiático e depois vem o Japão. É o que está lá no finalzinho, tá bom? Então ele está na porção mais oriental da Ásia. É um arquipélago com várias ilhazinhas ali em volta dele, né? Com 372.824 quilômetros, tá bem? Ele é banhado pelo Oceano Pacífico a leste, pelo Mar do Leste a oeste e separado do restante do continente asiático. Ele é separadinho mesmo, ele é uma ilhazinha vulcânica bem pequenininha ali no cantinho dele, tá? O território do Japão é composto por mais de 3.000 ilhas. Então é aquilo que eu falei, é um arquipélago, né? Nós temos as ilhas principais, né, que inclusive estão interligadas, comunicadas por infraestruturas de transporte, né, túneis, em pontes, que inclusive são obras de engenharia muito fantásticas, mesmo assim, é uma coisa impressionante de se ver. Mas ainda assim, nós temos as principais e todas aquelas outras menores, né, que estão aí dentro dessas mais de 3.000 ilhas, né, que são essas mais de 3.000 ilhas, que são bem pequenininhas, mas que estão ali, que compõem um arquipélago que é o Japão, tá bom? Continuando, Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku são as maiores e mais importantes ilhas, tá? Então são essas 4 ilhas que compõem aquela filepinha, né? Aquela filetinha nem existe, filetinha, que nós conhecemos como Japão, né? Aquelas principais. Só que o interessante é isso, não uma ilha só. São 4 ilhas que se comunicam por infraestruturas que o homem desenvolveu. Isso é muito interessante. Fora aquelas menorzinhas que eu já apontei para vocês, que estão ali no entorno. Né? Eu acho muito interessante isso. E óbvio, estão interligadas por túneis e pontes, que eu já falei para vocês, que também é algo impressionante de se ver. Tá? Pesquisem no Google, inclusive. Agora vamos falar um pouquinho da geologia do Japão, que de antemão já está aqui que ela é ativa. O Japão se localiza em uma área de colisão de placas tectônicas e por conta disso ele apresenta terremotos, maremotos e vulcanismo, né? São comuns naquela região.
tsunamis, maremotos, né? Maremoto e tsunami é a mesma coisa, né? Então, por que acontece? O Japão, ele é produto do encontro de três, não são só duas, são três placas tectônicas. A placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa euroasiática. Elas se encontram e a partir desse encontro, né, nós temos o desenvolvimento de uma ilha vulcânica, na verdade de várias ilhas vulcânicas que vão compor o arquipélago do Japão, né, que vão dar origem, que são na verdade esse país que é o Japão. Beleza? Olha só que interessante. Então nós temos o encontro de placas tectônicas e por conta desse movimento convergente absolutamente forte nessa região, a saída de magma, e esse magma se cristalizou, foi resfriado e deu origem a todo esse arquipélago que nós chamamos de Japão. Olha só, como que aquilo que a gente vê em anos anteriores, como movimento convergente, divergente, convergente de placas, transcorrente de placas, vulcanismo, terremoto, maremoto, como que são fundamentais para entender a própria composição de um estado que é o próprio Japão. Beleza? Então o Japão, ele é produto, ele é fruto desse encontro convergente entre três placas tectônicas. Tá bom? Por isso que a geologia japonesa é extremamente ativa. Por isso que vira e mexe lá tem um terremoto muito complexo, né, com graus bastante grandes dentro da escala Richter, né? Portanto, terremotos, maremotos, ou seja, tsunamis, vulcanismo, são muito comuns naquela região. Inclusive o Japão está localizado ali no Círculo de Fogo do Pacífico, na área mais tectonicamente ativa de todo o planeta. Tá? Então é muito interessante ver, né, isso que a gente fala nas aulas enquanto existente, né? Além de tantas outras provas, né, mas entender que um dos países mais desenvolvidos do mundo é produto de um choque convergente de placas é bastante interessante, tá? Vamos lá. Todas as ilhas que compõem o território japonês têm origem vulcânica. Todas as ilhas que compõem o arquipélago japonês têm a mesma origem, que é vulcânica, tá? E são abaladas pela instabilidade tectônica dessa região, que já entendemos o porquê que isso acontece. 70% do território japonês é formado por um relevo montanhoso. Gente, qual é o principal tipo de relevo que se desenvolve a partir do encontro convergente de placas? É o que nós chamamos de dobramentos modernos, tá bom? Quando temos duas ou mais, né, placas tectônicas se encontrando, esse encontro gera as maiores estruturas de relevo que nós conhecemos, ou seja, as maiores montanhas, né, se desenvolvem a partir desse movimento de placas tectônicas, a partir desse encontro de placas tectônicas, beleza? Inclusive, alguns estudiosos comentam, né, que no Brasil não existe montanhas, porque montanha só seria desenvolvida a partir desse encontro convergente de placas. Bom, esse é um debate em aberto, mas que não é a nossa aula de hoje, né? O importante aqui para hoje é entender. O Japão, ele não está numa região de encontro convergente de placas, 3 placas tectônicas. Portanto, é completamente compreensível que a parte absoluta do território japonês seja formado por um relevo montanhoso. Beleza? Porque, afinal de contas, são fruto desse encontro de placas. Tá bom? É isso. Então, a maior parte do Japão é formada por um relevo montanhoso, o que, obviamente, dificulta a ocupação humana e o estabelecimento de atividades econômicas. O que é mais fácil de ocupar? Uma planície, um planalto que alcança ali no máximo 200, 500 metros, ou uma montanha gigantesca? A planície, o planalto pequenininho. A raça humana foi ocupando espaços que respeitavam mais ou menos essas configurações. Quanto mais plano, melhor. Mais fértil, mais próximo de rios,
mais plano para se alocar, para desenvolver uma construção, enfim. Beleza? Então, essas estruturas extremamente grandes, né, esse relevo montanhoso, dificultou a ocupação humana e o estabelecimento de atividades econômicas. Como que você vai desenvolver bem atividades econômicas se as regiões ocupadas estão separadas, poderíamos dizer assim, por relevos extremamente complexos? Percebem? Então, desenvolvimento, e além disso, por ilhas, né, vulcânicas de relevo bastante significativo e que estão dispersas umas das outras, né, que são ilhas separadas umas das outras. Como a gente já viu, as principais ilhas japonesas estão conectadas por obras de infraestrutura que já existiam há muito tempo e que ao longo dos anos só foram sendo modernizadas com mais tecnologia, enfim, mas que ainda assim dificultam, né, essa distância, ainda mais no passado, dificultava essas relações econômicas de maneira complexa. Né? Então esse relevo, que na sua maioria no Japão se mostra enquanto montanhoso, um relevo com uma altitude bastante significativa, dificultava não só a ocupação humana, como também as próprias trocas econômicas, as atividades econômicas, beleza? E aqui, ó, olha só que bacana, como é que ele é pequenininho, mas ele é diverso, mais ou menos diverso nessa geologia japonesa. 18% do território japonês é formado por planícies. Então, 70% é um relevo montanhoso, são dobramentos modernos, 18% são planícies, que basicamente são pequenos trechos dispersos ao longo da costa, o que faz todo sentido também. Por quê? Porque aqui na costa, ó, de qualquer país, inclusive, é quando nós temos o contato com a umidade vinda dos mares com essas regiões. E o maior agente erosivo intempérico do mundo é a água. Então, a umidade vinda dos mares entrando em interação com aquela composição do relevo presente, vai erodindo, vai intemperizando, vai erodindo, até que no tempo geológico a gente tem um rebaixamento dessa estrutura, que fica mais baixa. O que explica as planícies nas porções litorâneas e os planaltos mais baixos, de 200 até 500 metros mais ou menos, que basicamente estão muito próximos, né, dessas linhas litorâneas que são planícies, né, e também nas estruturas de relevo mais altas que vem logo na sequência. Vai ter um mapa aqui na nossa aula que vai aparecer em algum momento, que ele mostra muito bem isso, né? Você tem o litoral composto por planícies, depois planaltos e logo na sequência as estruturas mais altas, né? O que bate totalmente de encontro com isso que a gente está falando aqui, tá bom? Já falei isso, e baixos planaltos formam o restante do relevo japonês. Não superam os 200 metros, é isso, né? Com altitude que vai girar ali de 200 até 500 metros no máximo desses planaltos, tá bom? Agricultura. Como que é a agricultura japonesa? O solo japonês é muito pobre. Gente, é um território muito pequititinho, muito pequititinho, com uma formação vulcânica, o que explica com um relevo extremamente montanhoso, o que explica esse solo pobre, paupérrimo, muito complicado para o desenvolvimento de uma atividade agrícola nessa região, tá bom? Então é um solo pobre por conta do seu próprio processo de formação, adicionado a um relevo acidentado. Aonde que é mais fácil de plantar? Numa planície ou numa montanha gigantesca? É muito simples entender isso. Então a junção de um relevo muito pobre, com um solo muito pobre, mais um relevo montanhoso, acidentado, faz com que o Japão tenha uma dificuldade muito grande para a prática da agricultura, do ponto de vista natural. Ou seja, a natureza japonesa mostra-se muito ruim para o desenvolvimento da agricultura. Porém, o Japão é um país que tem muita tecnologia disponível.
e ele tenta superar essas dificuldades a partir do empenho, do uso dessas tecnologias, tornando o Japão competitivo em alguns setores do agronegócio, por exemplo. Olha só que interessante, né? Ele tem uma natureza, né, que torna muito complexo, muito difícil o plantio de diversas espécies vegetais, porém ele supre, né, ele tenta combater essa estrutura se utilizando de tecnologias e focando naquelas principais espécies a serem plantadas que estão mais de acordo com a sua natureza e também com critérios culturais. O arroz, por exemplo, é um elemento cultural de extrema importância, não só no Japão como na Ásia. Portanto, um produto muito interessante para se exportar. Então, o Japão é um grande produtor de arroz. Ele aproveita a pouca área disponível que ele tem, ele aproveita as tecnologias que ele tem à sua disposição para plantar aquelas espécies vegetais que ele consegue, que ele pode e que principalmente são mais competitivas, são mais interessantes do ponto de vista mercadológico. Tá bom? Então, por mais que o Japão ele tenha uma estrutura, uma natureza, como nós já falamos aqui, um solo muito pobre por conta da sua origem vulcânica, ou seja, um solo de baixa fertilidade, né? Além disso, o Japão também tem um relevo acidentado. Por quê? Porque o Japão é nada mais, nada menos do que um conjunto de ilhas vulcânicas que se desenvolveram por conta do encontro convergente de 3 placas tectônicas. A partir disso, é um relevo muito montanhoso. Como já vimos, 70% desse relevo é formado por montanhas, né, por estruturas de relevo muito altas, um relevo acidentado, um relevo muito montanhoso. 70% é basicamente a maior parte absoluta do país. Tá bom, gente? E isso explica o porquê que a agricultura no Japão é tão difícil de se desenvolver, porém, mesmo assim, eles conseguem a partir da utilização da tecnologia. Foi? Passando aqui, nós temos alguns mapas. Esse primeiro, ele mostra aonde está o Japão. Eu sempre gosto de localizar vocês no mapa, no globo. Japão, 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 mas aonde que está o Japão? O Japão está aqui. A gente tem a Coreia do Norte, ou Coreia Popular, aqui. A Coreia do Sul, tá? A Mongólia, a China, a Rússia. E aqui embaixo, o Japão. E as 4 principais ilhas que compõem esse território, sem falar em todas as mais de 3.000 ilhas que estão no entorno e que nem aparecem aqui, estão pequenininhas que são, tá bom? Então, aqui está o Japão, aqui é a localização geográfica desse país, tá? E aqui, ó, nesse outro mapa, ele mostra para vocês o encontro dessas 3 placas tectônicas. Grande parte das figuras que eu vou utilizar nessa aula, eu acho que todas, são do livro de vocês. Ele tem mapas, algumas tabelas, alguns gráficos que são muito legais, muito interessantes. Então, sempre tento escanear, tirar uma foto, enfim, utilizar quando é necessário, né? Então, aproveitem o material que vocês têm na mão de vocês e estudem por ele também, tá? Se não entenderem alguma coisa aqui, é só correr lá para o capítulo de Japão e procurar que está lá. Show? Então, aqui, ó, um mapa das placas tectônicas. Olha só, a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa euroasiática. As 3 se encontrando justamente nessa região, dando origem a essas ilhas vulcânicas que compõem o território japonês. Beleza, gente? Então, o primeiro mapa para mostrar a localização geográfica e o segundo mapa para demonstrar esse movimento convergente de placas, dessas 3 placas tectônicas que deram origem ao Japão. Beleza? Vamos avançando. Completando o assunto anterior, né? Que tecnologias são essas? É o uso intensivo de adubos químicos, irrigação, sementes selecionadas, mecanização, ilhas artificiais, rotação de culturas e etc. O Japão, ele utiliza o máximo de tecnologia disponível que tem, que se adapta ao seu território, que se adapta à sua natureza, que se adapta à sua população que está nos campos, porque no Japão, como é pequenininho,
O que o Japão fez? Ele pegou as suas poucas terras disponíveis, dividiu em pequenos pedaços de terra, o que nós chamamos de minifúndios. Latifúndios são extensas, gigantescas propriedades de terras, e minifúndios são pequenas propriedades de terra. O que o Japão fez? Ele olhou e falou, bom, meu território é pequenininho, então eu vou dividir as porções que cabem, né, de serem utilizadas para a agricultura, e vou dividir pequenas partezinhas dele, ou seja, minifúndios, para a minha população. Ou seja, ele fez uma reforma agrária, assim como a Europa, assim como os Estados Unidos, enfim. E dividiu essas pequenas propriedades para as suas populações. Beleza? E contribuiu, né, com financiamentos, com facilitações, enfim, para que os seus produtores tivessem acesso a essas múltiplas tecnologias para que continuassem a produção daqueles gêneros agrícolas que são possíveis de serem produzidos ali. Tá bom? 14,3% do território japonês é dedicado à agricultura, ou seja, todo o território japonês, 14,3% é dedicado à agricultura. Não é uma taxa tão significativa, mas ainda assim consegue demonstrar altas taxas de produtividade. Percebam, o Japão ele dribla uma estrutura natural, né, da origem do seu território, e mesmo assim, a partir do uso da tecnologia, do empenho de capital, uma reforma agrária, uma distribuição de terras de minifúndios para a sua população, enfim, ele consegue, ainda assim, demonstrar taxas de produtividade altas e ser competitivo no mercado internacional. Ou seja, o que importa é a vontade, é a intenção de conseguir tornar uma adversidade em algo que gere bastante acumulação de capital, a partir de um uso inteligente de tecnologia, a partir da aplicação dos capitais necessários, ou seja, eu preciso disso, então eu vou investir nisso, né? E vou gerenciar da melhor forma, vou estudar como é a melhor forma de alocar esse dinheiro, vou dividir a terra para a minha população, porque não faria sentido nenhum o Japão pegar as pequenas planícies que ele tem e colocar na mão de uma única família, ou de 2, 3, 4, 5, sei lá, porque isso significaria uma concentração muito grande, uma produção basicamente monocultora, e geraria uma grande situação de concentração de terra, concentração fundiária, o que levaria parte da sua população à pobreza, como acontece no Brasil. Então o que ele fez? Ele divide as suas pequenas porções do território que são agricultáveis para a sua população, contribui para que esses agricultores consigam ter acesso a essas tecnologias e, de uma forma inteligente, consegue fazer com que os 14,3% do seu território dedicados à agricultura, mesmo com todas as adversidades que nós comentamos aqui, se mostrem bastante competitivos e bastante produtivos. Tá bom, gente? Já chegamos a 20 e poucos minutinhos, eu vou parar aqui e voltar na parte 2 para falar de clima, tá bom? É isso, até daqui a pouco. Dá um pause e pare.